Boa noite e bem-vindos a mais um debate para as europeias do próximo dia 9 de junho. Comigo já estão os cabeças de lista: António Tanger Correia pelo Chega, João Oliveira pela CDU, João Coutinho Figueiredo pela Iniciativa Liberal e Pedro Fidalgo Marques pelo PAN. Muito obrigada. Bem-vindos. A Europa está, neste momento, a perder competitividade para os Estados Unidos e para a China, e recuperar essa competitividade é, neste momento, uma das maiores prioridades da União Europeia para financiar os grandes desafios que, neste momento, tem pela frente. João Coutinho Figueiredo, eu começaria por si para tentar perceber como é que se coloca a Europa a crescer quando temos um mercado único fragmentado nos setores estratégicos. A maioria das maiores empresas europeias não tem dimensão, não tem escala global para competir, enfim, frente a frente, como por exemplo com algumas das norte-americanas. Como é que se coloca a Europa a crescer aquilo que é necessário neste momento? Muito boa noite, Carlos Sousa. Boa noite também aos candidatos concorrentes. E é com muito apreço que vejo o tema do crescimento económico a ser a abertura deste debate, porque de facto já tardava. E a sua pergunta dá logo a entender de facto que a Europa está a ficar para trás e as pessoas não têm a noção da dimensão deste atraso. Há cerca de 15 anos, a economia europeia como um todo, incluindo na altura ainda o Reino Unido, era 15% superior à americana, em termos de PIB global. Passados estes 15 anos, é 25% mais pequena. Portanto, estamos a falar, numa década e meia, de uma diferença de 40%, de menos 15% para mais 25%. E isto mostra a dificuldade que a Europa tem tido de manter aquilo que eu chamo os olhos na bola. O projeto europeu começou por ser um projeto de paz. Assegurar que na Europa não voltaria a haver guerra. Foi baseado num conjunto de critérios que hoje repetimos muitas vezes, os critérios de Copenhague, essencialmente os critérios da democracia liberal, de separação de poderes, Estado de Direito, respeito pelos direitos humanos e pelos direitos das minorias. E construiu sobre isso uma promessa de prosperidade. Baseada em quê? Transformar um conjunto de países que eram Estados-nações em países que continuam a ter a sua soberania nacional, mas colaboram dentro do mercado único. E construiu-se o mercado único. E esse foi o período em que mais a Europa cresceu. E agora? E agora deixámos, como eu digo, tiramos os olhos da bola. Deixámos de ter a paz assegurada, vê-se o que se passa nas nossas fronteiras, deixámos de ter as liberdades suficientemente defendidas, veja-se a facilidade com que elas foram cedidas durante a pandemia, e deixámos de ser prósperos. E não é preciso também reinventar a roda. Basta olhar para o passado e perceber quais foram os momentos em que a Europa de facto cresceu, que foram os momentos em que mais se integrou, e continuar esse caminho. O mercado único de bens e serviços não está concluído. Para o mês que vem conhecer-se-á o relatório de Mário Draghi, já se conhecem alguns dos seus elementos, e um deles é exatamente que há demasiadas das diretivas que deviam dar corpo ao mercado único, que não estão a ser ou bem transpostas ou bem executadas. Mas há mais, não é só o mercado único de bens e serviços, o mercado único da energia, o mercado único bancário, o mercado único do mercado de capitais e agora... Telecomunicações, etc. Telecomunicações e agora, como bem sugere o ex-comissário Letta, o mercado único de conhecimento também, para que o conhecimento possa circular livremente. E estamos a pedir essa guerra da inovação também para os Estados Unidos. Não é só um credo liberal. Esta facilidade de circular pessoas, de circular ideias, de circular capitais, pode voltar a fazer a Europa crescer, que bem precisamos para fazer face aos desafios que certamente ainda vamos falar. Mas isso exige mais agregação, António Tanger Correia, para ter uma Europa mais forte, que consiga competir de igual para igual com os Estados Unidos, eventualmente com a China, nestes setores estratégicos de que falava o João Coutinho Figueiredo. Seria a favor de, por exemplo, transferir algumas das competências dos Estados para Bruxelas? Não. Boa noite, Carlos Sousa. Boa noite, meus senhores. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Não, nós não somos a favor de transferir mais competências para Bruxelas. Nós somos a favor de um maior entendimento entre os países, sim, mas não um entendimento forçado. Por um lado. Por outro lado, é bom recuarmos um bocadinho no tempo e vermos onde é que começou esta debacle económica europeia, que foi precisamente na relocalização das indústrias europeias, tendo em vista procurar uma mão de obra mais barata. Foram para a China, foram para o Vietnã, foram para as Filipinas, foram para a Indonésia e, efetivamente, a sede dessas empresas, a produção dessas empresas passou a ficar nesses países. Entretanto, a China conseguiu ficar com uma tecnologia muito avançada, muito mais avançada do que tinha na altura, graças a essa transferência tecnológica em que os europeus, de alguma forma, foram um bocadinho ou bastante naif. Ou seja, não perceberam que toda essa transferência, essa deslocalização visando uma obra mais barata iria também fazer uma transferência tecnológica. E aí começou, digamos, a Europa a ser menos competitiva. E eu penso que não é por haver mais integração europeia que a Europa vai passar a ser competitiva novamente. Então? Eu penso que
é evidente que tem que haver uma maior integração, mas não uma imposição. Não Ou dos seja, mercados nacionais no mercado europeu? Não é isso que defende? Não defendo. Defendo que os mercados nacionais podem ser mais competitivos do que são, claramente. E há aqui uma parte que toda a gente tem focado nestes últimos debates, que é, por exemplo, a indústria de defesa, que foram destruídas na Europa. E essas indústrias não são necessariamente um peso para o contribuinte, visto que podem ser ou privadas ou constituídas em PPPs. Esse é um exemplo de que falaremos mais à frente, mas neste momento, certo. a nível estratégico, estamos aqui a falar, por exemplo, da energia, das telecomunicações, da banca, dos seguros. Temos, por exemplo, o caso da Airbus, que compete de igual para igual com a Boeing. Não temos muito mais empresas europeias a esse nível, pois não, António Tangere? Não temos. E era importante que as tivéssemos? Mas eu penso ou não? que... Sim, vamos lá ver uma coisa. As empresas podem e devem nascer não só na sua vertente económica, mas também na sua vertente social e na sua vertente humana. E aí a Airbus fez um trabalho fantástico como outras empresas. Ou seja, nós não podemos olhar apenas para o aspecto económico, mas temos que olhar também para a valorização das pessoas que nelas trabalham, para a valorização da região e dos países. E eu acho que isso é extremamente importante, porque se olharmos apenas e tão só para o aspecto económico, nós estamos a perder aquilo que estava a dizer, e bem, que a Europa foi construída como um espaço de paz e prosperidade, mas essa paz e prosperidade tem que ser atingida não só no aspecto económico, mas nos outros aspectos também, incluindo o aspecto O João Oliveira ouviu com atenção. É sequer reintroduzir tarifas entre os Estados europeus. Não há integração de mercado. Já é uma integração de mercado. Sim, está bem, quer dizer, Então, estava a falar de uma integração maior, mas não. Estou de acordo. João Oliveira, como é que Ninguém olha está a para falar de esta integração discussão política, e a visão que a CDU, no caso o PCP e os Verdes, estão obviamente unidos nesta luta para conquistar pelo menos 1 ou 2 ou mais eurodeputados. Como é que olha para a Europa, para os desafios ao nível do crescimento, sendo que o PCP tem uma relação de longa data de desconfiança em relação à Europa? Combater esta desagregação ou esta dispersão faria sentido ou há outra solução? Olha, em primeiro lugar, boa noite a todos e a quem nos vê lá em casa. Eu diria que nós temos sobretudo, uma intervenção de muitas décadas apontando precisamente o sentido que entendemos que deve ser dado a uma outra abordagem, às necessidades de garantir a capacidade de produção em cada país e, particularmente, de defesa dos setores produtivos. Aliás, um dos compromissos que voltamos a assumir nestas eleições, em sequência do trabalho que já fomos fazendo, é precisamente uma proposta de criação de um programa de apoio aos setores produtivos. Porque mas não em larga escala. Os impactos são muito diferenciados. Quando nós falamos da situação económica na União Europeia e dos impactos que têm as políticas europeias, nós olhamos para países com realidades muito dispares. Nós olhamos para países com economias mais fortes, com uma capacidade industrial desenvolvida ao longo das últimas décadas e encontramos a situação, por exemplo, um país como Portugal, em que a desindustrialização foi provavelmente uma das maiores dificuldades que nos foi criada. Ora, aquilo que nós propomos é exatamente uma abordagem aos problemas económicos que aponte no sentido de se criarem condições para que cada país possa encontrar as soluções mais adaptadas à sua circunstância para poder desenvolver a sua produção. Nos mais variados setores, para nós, há um aspecto que é particularmente importante, que tem a ver com a reindustrialização, porque parece-nos que, do ponto de vista do desenvolvimento da produção industrial, há um conjunto de capacidades que têm que ser aproveitadas para dar resposta às necessidades do país. Quer dizer, nós precisamos produzir medicamentos como precisamos produzir comboios. Há um conjunto de aspectos da nossa vida nacional que verdadeiramente só podem ser satisfeitos e ultrapassados se tivermos essa capacidade de produção. Mas essa dispersão por vários países não pode ser negativa para o tal crescimento que a Europa necessita neste momento à escala global para competir com a China, com os Estados Unidos? Eu não sei se é nisto que está a pensar, mas digo eu, essa é uma das questões que vai estar em cima da mesa, a política dos campeões europeus. Uma das linhas que a União Europeia quer seguir é esta ideia de que a União Europeia, aliás, não se conhece um bocado aquilo que dizia o e pediu 2 relatórios que vão nesse sentido. A única forma da União Europeia poder competir com os Estados Unidos e outros blocos económicos é encontrar formas de garantir ganhos de escala. Ou seja, a União Europeia precisa de empresas de grande escala para poderem competir no plano internacional. Pronto, lá se vai a concorrência liberal à vida, porque tudo isto é feito com o quê? Com financiamentos e fundos a partir do orçamento da União Europeia. Lá se vai a concorrência liberal à vida para satisfazer esse objetivo de criação dos grandes campeões europeus. Eu pergunto, isto contribui para mais coesão económica e social ou agravamento das disparidades entre quem tem já hoje mais capacidade industrial face a quem tem menos? Naturalmente parece-nos que é em prejuízo da ideia da coesão. Agora, há aspectos que deixe-me só referir, dois aspectos muito rapidamente para equilibrar os concluir, porque em relação à política industrial nós achamos que é preciso encontrar
mecanismos que permitam aos países libertar todo o seu potencial produtivo. E em relação a Portugal, isso é uma questão decisiva. Só com uma aposta decisiva na indústria, nós somos capazes de aproveitar a incorporação de ciência e tecnologia, somos capazes de garantir uma economia capaz de enfrentar os desafios do futuro. Mais à frente iremos falar desse investimento no setor produtivo. João, deixe-me falar. Não, deixe-me lançar agora para o Pedro Fidalgo Marques, porque este crescimento económico seja ele qual for, seja qual for o caminho, é essencial para pagar os grandes desafios, nomeadamente o desafio climático. O PAN quer mais ambição no Pacto Ecológico. O senhor acredita que é possível atingir a neutralidade carbónica até 2040? Eu pergunto-lhe, Pedro Fidalgo Marques, onde é que se vão buscar os 400 ou 500 mil milhões de euros de financiamento que, segundo nos dizem, são necessários para fazer essa transição? Boa noite, Clara, e boa noite aqui aos candidatos. Obrigado aqui por esta oportunidade de mostrar realmente o quão é importante esta transição verde. E começo, se calhar só uma pequena nota, ficou claro aqui, para quem nos está a ver em casa, que o Chega, na sua política do Tratado das Nações, quer pôr em causa o estilo de vida de todos os portugueses. Tudo o que nós temos tido como adquirido, todo o nosso estilo de vida que todas as pessoas em Portugal têm, o Chega com esta divisão, pronto, mas é claro, o Chega vai para esta força da entidade de democracia, de extrema-direita, que quer destruir, no fundo, o projeto europeu de integração europeia. Porque, no fundo, o que o PAN se propõe é fazer esta transição climática. A transição para 2040, o que nós falamos é investir nas energias renováveis. Estão a falar de cerca de 1,2 milhões de empregos de criação na Europa. Por cada euro investido em energias renováveis, estão a falar de 2 euros de retorno para a economia. E vou até mais longe dar aqui um número. Por ano, são dados em subsídios aos combustíveis fósseis cerca de 300 mil milhões de euros. Portugal, em 38 anos que está na União Europeia, começou por CEE, desde 1986, recebeu cerca de 160 mil milhões de euros. Estamos a falar que todos os anos são dados em apoio a combustíveis fósseis, não é? Às gasolinas, aos gasóleos e tudo mais, o dobro do que Portugal recebeu em 38 anos. Mas onde é que se vai buscar esse dinheiro? Falamos de 400 mil milhões. Europeu. Neste momento estão a falar que há 300 mil milhões que estão a ser mal direcionados para subsídios à indústria dos combustíveis, que deveriam estar a ser direcionados para a transição climática e energética. O próprio Banco Central Europeu fez um estudo nesta ótica foi chamado o estudo de stress climático, que nos diz que quanto mais nós atrasarmos a transição climática, maiores prejuízos vão existir para os bancos, para a economia e para as famílias, que é quem, no fundo, depois acaba por sofrer com todos os prejuízos. São sempre as populações mais pobres que vão sofrer com os fenómenos extremos climáticos, com a insegurança alimentar de não conseguirmos ter uma boa autonomia alimentar, com a pobreza energética. É toda esta questão que nós temos que trabalhar e que o PAN tem feito esta aposta de uma maior integração europeia, tal como defende a Iniciativa Liberal e como defende todos os partidos verdadeiramente europeístas, que acho que nesta medida estamos dois anti-europeístas, porque o caminho passa por uma maior integração, por um melhor mercado único mais integrado, como dizem os relatórios, que envolva o sistema bancário, o sistema de telecomunicações. Tem que ser esse o caminho, sempre nesta perspectiva da transição verde, da aposta em energias renováveis, a aposta na ferrovia, a aposta da conservação da biodiversidade, para termos maior resiliência contra os fenómenos extremos e a parte de toda esta... Ou seja, o que está a dizer é que essa disponibilidade financeira existe, mas são opções que é necessário tomar. Claramente, são opções políticas que neste momento têm estado assim mal optadas. Muito rapidamente, até para os repiques, deixem-me só lançar aqui uma provocação. Até que ponto é que este esforço e nomeadamente ao nível da transição climática, pode fazer regressar políticas de austeridade à Europa? João Coutinho Figueiredo. Não, creio que não, mas tem que se fazer escolhas. Esta era a premissa das perguntas várias que foram feitas. Há que fazer escolhas, de facto, não só por causa disto que estivemos a falar até agora, mas, por exemplo, o tema da defesa também é exigente do ponto de vista financeiro. Mas eu não queria falar só do ponto de vista financeiro a importância do crescimento económico. Ele é importante também porque tudo isto que estamos já aqui a abordar, o tema do alargamento, da dupla transição energética e digital, o tema do novo investimento em defesa, há vários dossiês importantes nesta legislatura no Parlamento Europeu que são muito exigentes do ponto de vista financeiro, mas também são muito exigentes do ponto de vista técnico. São difíceis de fazer. Exigem determinação, desde logo dos decisores políticos, mas depois das pessoas que no terreno vão estar a executar. Nós precisamos de reter os melhores europeus. Portanto, este problema que já temos em Portugal hoje, de termos jovens a emigrar porque não conseguem ter aqui hipótese de fazer a sua vida e pôr todo o seu saber ao serviço da economia onde foram formados, digamos, vai acontecer na Europa. Este ritmo que há bocado dizíamos dos últimos 15 anos, projetado por mais 5 ou 10, vai acontecer. E onde é que vão estar os engenheiros que vão fazer
as transições energéticas ou transições digitais, já hoje têm enorme dificuldade, por exemplo, se quiserem começar um projeto próprio, em financiar-se no espaço europeu. Portanto, aquela integração do mercado de capitais não é só uma questão financeira, é até, sobretudo, mais do que financeira, uma questão de dar oportunidades às pessoas para ficarem aqui e porem o seu saber ao serviço do projeto europeu. O regresso das regras orçamentais, João Oliveira, vai dificultar todo este processo? Está à vista, na sua opinião? as regras que acabaram de ser aprovadas no Parlamento Europeu em relação à governação económica e ao Pacto de Estabilidade, que mais do que Pacto de Estabilidade está transformado num Pacto de Austeridade, porque o grau de controlo dos orçamentos nacionais por via da Comissão Europeia é de tal forma avassalador que muito dificilmente, aliás, ele já pouco se distingue dos tempos da Troika e do controle que foi feito ao nosso orçamento. E, portanto, naturalmente, isso é um instrumento de condicionamento a partir do momento em que a Comissão Europeia deixa de controlar apenas o saldo primário e passa a poder controlar a despesa, o destino da despesa, nós estamos a falar de um controle mas que é muito próximo da flexibilizou a redução da dívida. Agora, flexibilizou não. Estamos sujeitos agora a um calendário de redução da dívida à mata cavalo. Foi suspenso durante o Covid. Os estrangulamentos, as regras orçamentais, por exemplo, deixe-me passar aqui, são um estrangulamento ou são uma forma de evitar o caos neste processo de António Tanger Correia? Eu acho que poderá ser considerado ser os dois, de alguma forma. Como assim? Da forma que, por um lado, nós somos contra o reforço das normas orçamentais completamente controladas pela Comissão. Nós achamos que a Comissão tem demasiado poder dentro das instituições europeias. Nós somos favoráveis a uma maior intervenção e controle do Parlamento Europeu e do Conselho, e menos da Comissão, porque a Comissão pode levar na prática, não só naquilo que está estatuído nas regras, mas na prática pode levar, de facto, a uma imposição aos Estados-membros que nós somos completamente contrários. Mas deixe-me só dizer aqui, fui acusado de ser anti-europeísta, não é verdade? Quer colocar em causa o nosso estilo de vida e destruir o projeto europeu? Eu só para dizer muito claramente, eu trabalhei para a União Europeia mais que uma vez, negociei para a União Europeia tratados extremamente importantes, tais como o Tratado para os Balcãs Ocidentais. Fui o enviado especial da União Europeia para fazer a paz no Kosovo, no Vale do Presevo e por aí fora. Portanto, se acha que eu sou anti-europeísta... Concorre pelo Chega ou concorre independente? É porque ontem ouvimos André Ventura dizer coisas distintas. Não. É que às vezes a má interpretação, e nós realmente somos sistematicamente acusados de dizer coisas que não dizemos, nem sequer pensamos. E eu acho que isso é um facto. E então André Ventura, obviamente, é o campeão. Porque André Ventura diz uma coisa e imediatamente sai uma coisa diferente. Não queria financiar as pensões com fundos europeus? 10 mil milhões de euros? Sim, mas e o que é que isso tem a ver... Qual foi a má interpretação disto? Não. E o que é que isso tem a ver com... Pôr os fundos europeus a pagar pensões, que é uma despesa permanente, devia ser uma coisa bonita, por acaso. Não, mas para além de não saber fazer as contas, mas isso também não é mas isso, como me digo, este Parlamento vai ter uma... Mas o Chega agora já defende também os fundos de pensões como a iniciativa liberal, já não há essa preocupação de intervenção do Estado. Sobretudo as pensões. Se os fundos forem uma boa ideia para as pensões... O Chega partilha dessa vossa ideia em relação ao financiamento, em relação à utilização do dinheiro das pensões na roleta. Pedro Fidalgo Marques, quer deixar a sua opinião em relação a esta possibilidade de um regresso da austeridade também com estas novas regras orçamentais para fecharmos este tema? Não faz sentido nenhum. Não? E o que temos visto, e apesar de o regresso do Pacto de Estabilidade e Crescimento ter flexibilizado as regras e ter em conta a realidade de cada país, nós temos é que ter uma política de investimento e deixar de olhar para este binómio de dívida e déficit exclusivamente com algo fechado, porque nós o que estamos a fazer é bloquear os países. E, por exemplo, o que temos que olhar é, se estamos a exigir aos países a ter um investimento em várias áreas que são fundamentais, como a habitação, como a transição climática, não podemos continuar presos nesta questão do déficit e da dívida. O investimento verde está excetuado de algumas das regras. Não o investimento verde está excetuado de algumas regras orçamentais. E tem que se continuar esse caminho. Tem que se continuar esse caminho para apostar no investimento e não regressar às regras da austeridade da Troika, porque isso não faz sentido. Não há tempo da Troika, isto é antes do Covid, já havia estas regras. Ora bem, depois de um mandato muito virado, como sabemos, para as questões das alterações climáticas, a senhora Ursula von der Leyen assumiu que o próximo mandato será marcado não só pelas questões do crescimento económico, de que falámos aqui, como também da defesa, como também da segurança. E em matéria de segurança, deixem-me aqui introduzir um novo tópico que ainda não foi trazido para os debates, que é o da desinformação. A desinformação, as notícias falsas são consideradas neste momento a maior ameaça às democracias em todo o mundo. Aliás, nos próximos 2 anos vamos ter eleições importantes em várias partes do mundo. 84% dos portugueses concordam com esta conclusão. O Parlamento Europeu tem, aliás, um departamento exclusivamente dedicado a esta matéria. Pergunto-lhe, Pedro Fidalgo Marques, o PAN
achando que este é um combate prioritário, defende que haja ainda mais mecanismos de regulação na União Europeia? Nós temos que investir em inovação e tecnologia, temos que descobrir até as novas tecnologias que existem, como a inteligência artificial, que nos permitam poder descobrir, acompanhar e travar toda esta desinformação, que muita dela é criada pela extrema-direita, não é já nós temos que falar a verdade por cima da mesa. A questão também que vem muitas vezes da Rússia, não é? Temos aqui um regime autocrático, mesmo aqui às portas da Europa, ainda na Europa, mas à porta da União Europeia, que nos está sempre a desafiar nessa questão. E nós temos que continuar este caminho de combate à desinformação, através precisamente do investimento em novas tecnologias, em inovação. Nós não podemos deixar a inovação para trás, e isso também se passa na defesa. Quando investimos em robótica, quando investimos em inteligência artificial, quando falamos em defesa, não podemos falar apenas só na questão de o chamado boots on the ground, ou seja, os militares no terreno, mas muito desta parte da cibersegurança, que muitas vezes é esquecida e que tem que ser um investimento que tem que ser efetuado. Mas focando-nos nesta questão, como é que se consegue o equilíbrio entre o direito à liberdade de expressão, que se tem falado agora tanto nos últimos dias, liberdade de expressão, liberdade de opinião, e o combate à desinformação? Aqui não é uma coisa que fica apenas nas mãos da inteligência artificial, por muito que a própria desinformação também seja potenciada pela inteligência artificial. O que temos de ser muito claros tem que haver uma linha vermelha no discurso de ódio. O discurso de ódio mata. E esse discurso de ódio, quando estamos a incitar à violência, quando estamos a incitar ataques a grupos específicos, e esse é o risco que temos agora na Europa. É isso que as pessoas têm que perceber, que quando se tem que mobilizar, podemos retroceder em direitos, por exemplo, das mulheres. Há países, a interrupção voluntária da gravidez ainda não está, não é livre nem financiada, de ser gratuita em toda a Europa. Nós temos de ter uma lei base dos direitos reprodutivos das mulheres, que garanta que temos uma interrupção voluntária da gravidez em toda a Europa, que temos programas de literacia, por exemplo, que vá falar de endometriose, de menopausa, da licença menstrual. Como combater a desinformação? E estava a dizer quais eram as linhas vermelhas. Okay. Quando é que nós paramos onde é que nós devemos regulamentar ou não regulamentar? Nós temos que garantir que não permitimos que se propaguem discursos de ódio, discurso de discriminação, discurso que põe minorias, pessoas, setores, o que for, para trás e de lado. E acho que essa é a clara linha que nós temos que estabelecer. Deixe-me lançar aqui também o tema para o António Tanger Correia, porque tanto o Chega como o André Ventura já foram alvo destas ações, por exemplo, de bloqueio por parte do Facebook, por disseminarem discurso considerado ofensivo e de ódio em relação a minorias. O Chega queixa-se de censura, e o que eu lhe pergunto, António Tanger Correia, qual é o limite que o senhor estabelece para a liberdade de expressão? Ora bem, a liberdade de expressão não pode ter limites, não há línhas. Ou há ou não há. É como a desinformação pode muito bem ser confundida com a informação. E aquilo que se pretende pode ser efetuado ao contrário. Ora, o Chega, as nossas linhas tudo o que o Chega diz é mau, basicamente. E tudo o que o Chega diz tem que ser atacado e tem que ser ostracizado, tem que ser linhas vermelhas. E quer dizer, eu acho isto um discurso de ódio. Estamos a falar de discursos de ódio. Portanto, o senhor rejeita que o Chega muitas vezes, recorrentemente, tenha pisado o risco? Não, e depois tem mais uma coisa, que nós lutamos por uma democracia. E em democracia, quem manda são as maiorias. As minorias têm que ser respeitadas, mas na democracia quem manda são as maiorias. Daí o nome democracia, é o poder do povo. E o que nós estamos a ver neste momento com as agendas woke e com outro tipo de radicalismos, que esses sim são nocivos à evolução da democracia, é que as minorias estão a tomar conta do discurso político, estão a tomar conta do discurso e da narrativa social. E nós isso não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar as ideologias do género, nós não podemos aceitar os wokeismos. Porquê é que não podem aceitar? Porque achamos que isso vai contra os direitos das maiorias e porque isso realmente são elementos destruidores da sociedade tal como nós a vemos. E não encara isso como intolerância em relação a essas minorias? Não é intolerância. Simplesmente nós respeitamos as minorias, desde que as minorias sejam minorias. E nós, maiorias, tínhamos o direito de ser maiorias. no seu canto e que não tenham direito a viver. Não têm direito de canto nenhum agora. Estar-nos a impor, as minorias estarem a impor como querem fazer agora, tudo às maiorias, e que as pessoas, a maioria das pessoas têm que aceitar aquilo que as minorias dizem, isso é que não. Eu não tenho problemas nenhum, nunca tive na vida inteira. Nunca tive a vida inteira problemas com qualquer tipo de minorias.
Certo. Fui diplomata de 40 e tal anos, nunca na vida fui acusado de ter desrespeitado uma minoria ou de ter respeitado um determinado grupo étnico ou de ter desrespeitado o que quer que fosse, muito menos as mulheres. Agora, é evidente que, uma vez isto posto em causa, as maiorias não podem ser postas em causa pelas minorias. Deixa-me lançar aqui a questão também para o João Coutinho Figueiredo, porque o João empenhou-se naquele processo de retirar o polémico artigo 6º da Carta Portuguesa dos Direitos Digitais, a chamada Lei Magalhães, deu tanto que falar, considerava ser um passo para se criar, e recuperando George Orwell, o Ministério da Verdade. Onde é que se traça aqui, João Coutinho Figueiredo, a linha entre o combate democrático à desinformação e a censura de que se queixam partidos como o Chega? Bom que voltamos aqui, porque da parte do Tânger Correia, passemos, honra seja feita. Há sempre teorias interessantes que o Tânger Correia traz para a discussão. Esta do domínio das minorias, ainda vou pensar nela para casa. O tema da desinformação é um problema sério, mas tem vários planos. Primeiro, há desinformação política e desinformação geopolítica, feita por Estados hostis. Na política, há que decidir muito bem o que se faz, mas também o que não se faz. Porque o tema da semana é a liberdade de expressão e isto está no cerne da mesma questão. Se começarmos a atribuir direito de limitar discurso por considerar desinformação a órgãos que não podem deixar de ter uma opinião que não representa a totalidade da opinião das populações que devem defender, estamos de facto a abrir o caminho àquilo que eu chamava na altura o Ministério da Verdade. Pessoas que decidem aquilo que é e não é verdade, aquilo que é e não é passível de ser visto. Sendo que é importante aqui deixar um ponto, que é a desinformação não é considerada ilegal. Para isso há outro departamento na União Europeia, nomeadamente dos discursos de ódio, esses são ilegais e as plataformas têm que escutar. Isto é o primeiro alerta. É muito tentador, porque o problema existe e é particularmente nocivo em períodos eleitorais. O problema existe, é muito tentador tentar matar esse risco, criando um problema ainda maior. Mas isto ameaça ou não as democracias neste momento? Se as democracias não souberem defender e, sobretudo, se forem no engodo de quem pretende com essa desinformação, que as democracias percam a sua identidade, se tornem pouco democráticas, se tornem iliberais, controlando o discurso. Esse é o grande objetivo pelo menos dos desinformadores geopolíticos. O que é que então se deve fazer? Nós devemos apostar muito mais fortemente no discurso aberto sobre aquilo que é a informação que circula, no fact-checking, que tem tido um papel crucial na desmascarar a desinformação, e na tecnologia, porque cada vez que há uma tecnologia que permite melhor desinformação, também permite melhor detecção da desinformação. E depois temos a desinformação de origem geopolítica. E essa temos que ser muito mais inteligentes, e eu julgo saber que a nível das autoridades, quer civis, quer militares, já há esse cuidado, já há unidades de cibersegurança muitíssimo sofisticadas e que se pensa, inclusivamente, de tornar a cibersegurança, ou a informação, se quiser, no quarto ramo das Forças Armadas, porque é aí que se vão disputar boa parte dos conflitos daqui para a frente. E, portanto, a atenção em relação a este tema é absolutamente crucial, sem nunca cair no risco de, a propósito do combate à desinformação, limitar a expressão das pessoas. Muito bem. O PCP destaca recorrentemente, João, o seu passado de luta contra o fascismo, contra a censura também. Como é que se impede então este regresso da censura, conseguindo mesmo assim um combate à desinformação, até para fecharmos este tema agora consigo? Com o aprofundamento da democracia, que é tudo o oposto daquilo que disse o Tânger Correia. Vamos ver uma coisa. O problema da desinformação é, de facto, um problema do regime democrático. E ele só se pode resolver com o aprofundamento da democracia. A censura, a limitação dos direitos individuais e dos direitos sociais não são formas de garantir um combate eficaz à desinformação. Eu tenho até a ideia de que, não pondo tudo ao mesmo nível, mesmo a solução do fact-checking não resolve grande coisa. É uma Secretaria de Estado da Verdade. Em vez do Ministério da Verdade, é uma espécie de Secretaria de Estado da Verdade. Privado, jornalistas. Há um problema. O problema de fundo é a capacitação dos cidadãos para serem pessoas de corpo inteiro e cidadãos críticos capazes de refletir sobre o mundo que têm à volta. Porque desinformação houve ao longo da história em todos os períodos da humanidade. A questão é saber se as sociedades conseguem criar condições para que, em circunstâncias de igualdade, tendo todos os cidadãos acesso à educação, à cultura, à capacidade de reflexão crítica sobre a realidade em que estão inseridos, são ou não capazes de se defender da desinformação. É aí que nós temos que pôr as fichas todas. Não é em mecanismos de censura, nem em mecanismos de limitação
Em mais da regulação. expressão. Não, porque verdadeiramente, enquanto não resolvemos esse problema, isso não fica ultrapassado. E este é um aspecto crítico da circunstância em que nós estamos hoje. Aliás, uma boa parte do discurso das forças reacionárias e antidemocráticas em que se insere a extrema-direita vai exatamente ao âmago disso. Porquê? Porque isso é a seara em que frutificam as ideias antidemocráticas. Pessoas desinformadas, incapazes de refletir criticamente sobre o mundo em questão e a sociedade em que estão inseridas, são pessoas que estão à mercê dos manipuladores da verdade, dos vendedores das notícias falsas e todo o tipo de desinformação, que de resto corresponde, em muitas circunstâncias, à apropriação que o Chega faz de um discurso que é exatamente o oposto das suas posições. Quer dizer, quando nós ouvimos em muitas circunstâncias, aliás, quando nós ouvimos o Chega a falar da liberdade de expressão, naturalmente isso é uma conveniência de discurso. É a tentativa de apropriar um elemento que é um elemento que naturalmente tem um peso grande na consciência coletiva relativamente a um direito do qual não podemos prescindir, quando na verdade aquilo que procuram é condicionar essa liberdade de expressão, até dando à sua liberdade de expressão a capacidade de ofender os outros, seja com expressões racistas, xenófobas, toda a natureza, como de resto temos visto ao longo dos últimos dias. E, portanto, verdadeiramente é na garantia dos direitos sociais como direitos universais, garantidos a todos os cidadãos em condições de igualdade, particularmente no acesso à educação, garantindo a todos os cidadãos a mesma possibilidade de chegarem aos níveis mais elevados do ensino. Os nossos jovens hoje, quando olham ao seu lado, nas escolas secundárias ou nas universidades, percebem que não estão todos nas mesmas circunstâncias. Há alguns dos jovens que provavelmente agora estarão a concluir o 12º ano, neste momento em que nós aqui estamos, que nem sequer têm a perspectiva de ir para o ensino superior porque as suas famílias não conseguem suportar os encargos financeiros. Um país que não garante o direito à educação como direito universal a todos os jovens, naturalmente não está a garantir a todos não só a capacidade para se poder realizar pessoal e profissionalmente, mas até para poderem ser cidadãos com capacidade crítica, capazes de se defender da desinformação. Deixe-me dar a possibilidade de resposta rápida aqui ao António Tanger Correia, porque foi aqui atacado por João. Não, eu acho extraordinário o PCP vir com um discurso de liberdade e democracia, quer dizer, porque não é preciso ir muito longe. Pois, claro, é um certo tipo de liberdade e democracia, como dizia aqui o Coutinho Figueiredo, é a liberdade e a democracia orwelliana, ou seja, quem pensa correto dentro das baias está correto, quem não pensa está incorreto. Portanto, basicamente é por aí. É a concepção da liberdade e da democracia da nossa Constituição. É coisa que o Chega é capaz de não lhe agradar. Não, mas para isso convinha criticar os regimes comunistas que nada fizeram para essa liberdade de expressão. A nossa Constituição é o produto do trabalho mais intenso que os comunistas fizeram pela liberdade e pela democracia neste país. Essa autocrítica, não é assim que se diz em marxismo-leninismo? Olha lá, se quer fugir para o estrangeiro, dê-nos lá notícias da Holanda. Dê-nos lá notícias da Holanda, onde os liberais e os conservadores juntaram à extrema-direita agora para formar governo há 2 dias. Muito bem, e agora pergunto qual foi a posição da IEL relativamente a essa aliança. Mas quer falar disso mesmo? Vamos avançar para outro tema. Avançamos para outro tema, se quiserem depois aproveitar mais à frente, se houver oportunidade. Deixem-me lançar um tema. Um tema que já tem sido recorrente. Vamos tentar abordá-lo de uma perspectiva diferente, que é a questão da defesa, porque vai ser central nos próximos 5 anos, sobretudo porque temos uma guerra na Europa. Foi inclusive proposta a criação de um comissário para a defesa. António Tanger Correia, em debates e entrevistas recentes, o senhor defendeu uma solução diplomática, não militar, para a resolução da guerra na Ucrânia, mas ao mesmo tempo lançou a ideia de que Portugal deve reativar as suas indústrias de defesa, criando riqueza para o país, quando falou, por exemplo, de braço de prata e as PPPs para a defesa, que também já falou neste debate. Como é que resolve, de alguma forma, este aparente ou mesmo contrassenso de ser contra uma guerra em curso, mas querer retirar partido económico dela? Não propriamente esta guerra. Desta guerra ou de outra guerra? Ora bem, uma indústria de defesa deve ser uma indústria virada para vários níveis. Aliás, já foi aqui falado, aliás, pelo Presidente do PAN, que é a parte inteligente da defesa. Nós temos uma empresa, por exemplo, que é a TechEver, que é uma empresa a nível mundial pioneira em determinado tipo de indústrias, drones e não sei o quê. Ora bem, a indústria de defesa é uma indústria que não é necessariamente uma indústria que produz equipamentos ofensivos. Nós tínhamos antigamente caminhões como a Berlia Tramagal, como outros tipos de produtos que não eram precisamente produtos ofensivos e era realmente muito importante. Uma coisa é a produção e mesmo com produtos ofensivos nós podemos ter uma capacidade dissuasora que devemos ter. Portugal é um país que as pessoas geoestrategicamente, aí entrando por onde o Coutinho Figueiredo estava a entrar há bocado, é um país geoestrategicamente fraco, é um país vulnerável. E, portanto, é um país que sempre teve uma capacidade de defesa relativa, mas teve. E é essa capacidade de defesa que nós temos que voltar a ter.
Agora, quanto à guerra na Ucrânia, nós não vamos vender, obviamente, as armas que a Ucrânia precisa nos próximos 3, 4, 5, 6 anos. A solução, já viu alguma guerra acabar mano militar e ter depois uma sequência positiva? Aliás, vemos uma muito perto de nós, que foi a Primeira Guerra Mundial, em que acabou de uma forma desequilibrada, digamos assim, nos tratados de paz e que levou à Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial já foi negociada de outra maneira e repare que o espaço de paz que a Europa nunca conheceu durante este tempo todo, desde 1945, devido à criação da União Europeia, que foi fundada por alemães e franceses. Sim, mas deixe-me recentrar o debate, porque estamos aqui a falar de uma aposta do país e da economia do país numa indústria militar. Mas não era uma altura, João de Sousa, desculpe, para perceber qual era a proposta do Chega para reativar a da indústria guerra da Ucrânia. Não, mas eu não cheguei à guerra da Ucrânia, já lá vamos para já. Deixe-me falar, porque ainda há pouco o João também falava da questão da destruição da produção nacional, do setor produtivo nacional. João Oliveira, acha que de alguma forma esta reativação da indústria de defesa nacional poderia criar aqui um nicho de mercado que seria positivo para a economia do país? Não nos parece que seja esse o caminho que deva seguir o mundo. Aliás, pelo contrário, nós achamos que o mundo já gasta dinheiro a mais em armas e que era preciso era gastar mais dinheiro em paz. E que o caminho devia ser outro. Olha, vou até ler-lhe, talvez seja útil, não sei se me prejudica recorrer aos papéis ou não, mas eu acho que talvez ajude. É preciso chegar o mais cedo possível ao fim da corrida aos armamentos nucleares e a tomar medidas eficazes visando o desarmamento nuclear. É preciso medidas de cooperação de todos os Estados na consecução deste objetivo. É preciso promover a diminuição da tensão internacional e o fortalecimento da confiança entre os Estados. Estes são objetivos que devem ser prosseguidos. E estes são verdadeiramente os objetivos prioritários que devemos estar a prosseguir. A corrida ao armamento não se faz nunca com um corredor só. Quando alguém corre ao armamento, corre toda a gente à volta. Correr ao armamento, garantir o desvio de recursos para a indústria da defesa, como pelos vistos junta o Chega, a Iniciativa Liberal, até o PAN defende a indústria da defesa, o investimento na indústria da defesa na União Europeia, é exatamente o oposto disto. É acentuar os perigos da guerra. E nós temos os perigos da guerra espalhados em todo lado. Na Ucrânia, na Palestina, no Iémen. E é preciso pôr fim à guerra. Está contra a construção de 6 navios para a Marinha Portuguesa, por exemplo, em Viana do Castelo? Aquilo que nós entendemos é que as nossas forças armadas devem ter as capacidades para cumprir a missão que a Constituição lhe atribui, que é a garantia da independência e da soberania nacional. Não é para participar em guerras de agressão, nem para irem morrer em nome da NATO. Já agora deixe-me puxar este aspecto, que este aspecto é um aspecto importante. Porque nós, a semana passada, tivemos declarações de um chefe militar que apontou à nossa juventude o futuro de ir morrer, sabe-se lá onde, em nome das guerras da NATO. Nós recusamos inteiramente esse caminho. Aliás, digo até de forma mais evidente. Os votos e os deputados da CDU servirão para combater esse caminho de militarização da União Europeia, de corrida aos armamentos, de desvio de recursos para o investimento na defesa. Se fosse ucraniano, como é que combatias um invasor para garantir a paz e a defesa da paz na Ucrânia, na Palestina e onde quer que haja. Se fosse ucraniano, o que é que fazia? Esse é verdadeiramente... Mas o problema é que... Ias para a rua com uma bandeira. Fora, que os ucranianos estão a ser utilizados como carne para canhão, é evidente. O que é que se faz para acabar com isso? Provocaram a agressão. Enquanto houver Putins e pessoas que os defendam, alguém tem que se fazer frente e tem que estar armado. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Até onde é que se leva a morte do povo ucraniano? Já teremos a oportunidade de desenvolver esse tema. Essa é uma visão lírica e irresponsável. Não, isto não é uma... A história está cheia de apaziguamentos que correram muito mal. Isto não é a posição lírica. Isto é um tratado internacional que vincula todos os países com capacidade militar, com capacidade nuclear, à exceção de 4. Esta é uma base para desenvolver o desarmamento. Tira fotocópias disso e vai entregar na Ucrânia a ver se eles defendem. Para desenvolver uma política de solução pacífica. Indústria de defesa ainda, já iremos falar um pouco mais da Ucrânia. Pedro Fidalgo Marques, é ou não a favor de um desenvolvimento da indústria de defesa em Portugal, como para potenciar o nosso PIB, obviamente? Aqui ficou claro que quem é que é o adulto responsável na sala, e a perspectiva que o PAN se apresenta, que sendo por uma ideologia de não violência tem noção do que se passa no mundo e na Europa, e quem ficou preso no século passado, algo que já não é praticável nos dias de hoje. O papel dos ecologistas em relação à guerra é pôr cravos nas espingardas, não é defender a indústria do armamento. O papel dos ecologistas, ainda bem que nós temos ecologistas de corpo inteiro na CDU, que defendem que a política dos ecologistas em relação à guerra é pôr cravos nas espingardas para acabar com a guerra. Lembras muito bem, foram precisos espingardas para... Foi por isso que o Partido Comunista sendo tão ecologista... Isso é que é agora vai por Agora vamos ouvir o Pedro. É por isso que o Partido Comunista, sendo tão ecologista, votou contra a ratificação do Acordo de Paris, que é um dos pilares fundamentais de transição climática. Não. O que se tem visto é realmente a posição do Partido Comunista, que só é ambientalista no nome Os ecologistas de corpo inteiro, os ecologistas de corpo inteiro que temos na CDU também não defendem o negócio com o ambiente. Defendem o verdadeiro combate aos problemas ambientais. E por isso é que eu estava aqui a apresentar, respondendo à
à pergunta da Pedro, Clara. quem tem menos tempo. Aqui nesta questão de é necessário e não pode haver dúvidas que, defendendo mesmo um partido como o PAN, que tem o princípio da não-violência, temos que ser pragmáticos e objetivos. Nós temos uma guerra na Europa. E as pessoas dizem uma guerra às portas da Europa. Nós temos a guerra na Europa e nós temos de estar preparados para ela e tem que haver, o que o PAN defende, por exemplo, são as forças de intervenção rápida multinacionais, seja no terreno em 3 a 5 dias, tem que haver este trabalho deste investimento. Há realmente uma realidade completamente cruel no terreno e, como dizia Coutinho de Figueiredo, como é que podemos dizer que não apoiamos a Ucrânia quando temos mulheres e crianças a fugir? Acho que uma boa parte de nós, quando recebemos aos refugiados cá em Portugal, vimos essa realidade do que é que são a chegar crianças de 5 e 6 anos que chegam a Portugal sem falar a língua, completamente deslocalizadas, e estamos a dizer que não vamos proteger o país onde eles estão e que eles morram todos para lá. Isso não faz sentido. Nós temos que ter esta política de defesa numa ótica de integração. Nós somos contra o exército único europeu, assim como o serviço militar obrigatório, como defende o Chega, porque isso vai prejudicar os jovens. Isso, no fundo, é garantir que os jovens vão para o serviço militar obrigatório, perdem os empregos, como já aconteceu quando tínhamos essa experiência. Mas o que temos de falar é mais além, porque realmente temos este drama humano, mas até como disse o próprio Presidente Zelensky já, eles têm um problema também ambiental de contaminação dos solos. Eles têm um problema, por exemplo, que precisam de reconstruir as suas infraestruturas de saneamento básico e por isso é que o PAN tem dito, até para não existirem aproveitamentos na indústria da guerra, sem ignorar todo este sofrimento e esta realidade, este flagelo que existe na guerra, temos que criar esta contribuição extraordinária sobre os lucros excessivos da indústria da defesa, que permita dar um apoio humanitário e um apoio ambiental nesta ótica. Isso tem sido até mesmo o próprio Presidente Zelensky tem dito que é quem está lá no terreno, que é necessário também olharmos para Pedro, esta necessidade de aumentar esse esforço de defesa vai fragilizar a Europa social? Não, isso não se pode pôr em causa. Ou seja, nós contamos a aumentar a defesa e daí temos esta resposta integrada. Nós, neste momento, temos apenas 35% dos contratos a serem feitos em conjunto pela União Europeia, com os países a fazerem em cooperação, e isto tem que ser aumentada, esta percentagem, que isso vai inclusive permitir poupar, articular a Europa, e voltamos ao início da conversa, quando falámos no mercado único, temos que trabalhar numa integração europeia, que permita também termos uma defesa deste nosso projeto de paz na União Europeia. Portanto, acha que não, se o dinheiro vai para um lado, não deixa de ir para o outro? Voltamos ao mesmo. Nós temos prioridades mal geridas, temos bordas fiscais aos combustíveis fósseis, temos a política agrícola comum que tem as prioridades totalmente desviadas, temos investimentos e fundos que não estão a ser bem aplicados. Por exemplo, às touradas, só do que vem para Portugal da PAC vem 16 milhões de apoio às touradas. Não faz sentido e o que temos que olhar é para estes fundos que estão a ser mal localizados, e já o exemplo dos combustíveis fósseis, os apoios às touradas que vêm da Europa, que tem de ser algo que temos que terminar. E isso permite-nos apostar e investir realmente onde isso é necessário. E é isso que nós temos que olhar, sem poder descurar a defesa dos europeus, porque não faz sentido. Quem invade a Ucrânia, a seguir vai à Geórgia e a seguir está a entrar pela Europa. E o que estamos a falar é um Estado autocrático e putinista que está a violar qualquer tipo de liberdade. E isso não pode ser admissível numa Europa do século XXI. Estava a querer comentar. Deixe-me corrigir aqui uma falsidade, porque o Presidente votou contra. O PCP absteve-se em relação à proposta que foi apresentada em relação ao Tratado de Paris, em relação ao Acordo de Paris. Está feito esse esclarecimento. Corrija João Coutinho Figueiredo, havendo esta disponibilidade política para aceitar esse esforço, como é que explica aos cidadãos europeus, aos contribuintes, de que o dinheiro não chega para tudo e que há que dar opções, eventualmente? Antes disso, vou dizer uma daquelas frases que queria que ficasse como o meu resumo da discussão. Enquanto houver, no espaço europeu, até diria no espaço mundial, tiranos e tiranetes, imperialistas, agressivos, sanguinários, disponíveis a sacrificar o seu povo e o dos outros para ambições pessoais, o mundo democrático e livre tem a obrigação de se defender. Lamento. Enquanto houver essas pessoas, têm a obrigação de se defender, sob pena de entregar, não sei se é isso que o PCP quer, não sei se a sua amizade de Putin vai tão longe, não sei se os amigos do Chega e a amizade dos amigos do Chega vai tão longe. Desculpem. Isto é irresponsável dizer que estamos numa altura em que é possível. Porque, como dizem muito bem o Pedro Fidalgo Marques, corre-se o risco de hoje é a Ucrânia, amanhã é a Transnistria, depois são os países bálticos, não sabemos onde é que isto para, porque tiranos e tiranetes daqueles não se controlam. Portanto, corremos aos armamentos e lançamos o mundo numa catástrofe. Relativamente à pergunta que essa é a posição da Iniciativa Liberal. Sousa me coloca, mais uma vez um momento de decisões difíceis, mas que eu encaro com até algum otimismo, porque eu acho que faz falta. A essência da política é a luta e defesa de valores. E se os europeus
que nos deram uma enorme lição de amor e apreço à liberdade quando espontaneamente saíram à rua em defesa da Ucrânia há 2 anos e meio atrás, sem ninguém os organizar. Deu-me esperança de que esse valor da liberdade está suficientemente vivo para ser defendido pelas pessoas assim. E agora temos que, para além disso, tomar escolhas difíceis. E vamos discutir a essência da política. É, se precisamos de fazer isso porque precisamos, porque o nosso estilo de vida e os nossos valores estão em risco, se vamos ter que tomar essas escolhas, que as pessoas as interiorizem. E acha que elas aceitarão? Porque é um exemplo daquilo que não pode continuar a acontecer nas democracias, que é os governantes governarem pura e exclusivamente para o ciclo eleitoral seguinte, só tomando decisões e só assumindo políticas agradáveis. Sim, mas há problemas do dia-a-dia, há recursos que são Em relação finitos, a as pessoas querem isso, respostas também ao nível da proximidade, na saúde, nos salários, Correto. noutras Posso responder situações. em relação a Portugal, porque que é uma realidade que conheço melhor, e no espaço europeu. Posso dizer, de maneira geral, se não tivermos crescimento económico, foi por começar esta conversa, sim, essas escolhas vão ser difíceis e pode resultar até em perdas desse tipo de políticas que estava a designar. Em Portugal, eu só digo isto, nós gastamos 123 mil milhões de euros de despesa pública por ano. Por ano. E daquilo que se tem visto das várias discussões, quer por altura do orçamento, quer fora, a maior parte deste dinheiro não é sujeita a qualquer verificação de avaliação de resultados. Qualquer. Eu, na última discussão orçamental, perguntei aos 19 ministros que passaram para a Assembleia da República em discussão de especialidade se os programas estavam a ser cumpridos e se estavam a atingir os objetivos. Raro foi aquilo que começou a dizer. Não me venham dizer que em 123 mil milhões de euros não é possível fazer enormes ganhos de poupança e enormes ganhos de eficiência. Deixe-me aproveitar aqui o debate sobre a Ucrânia para perguntar ao João Oliveira, isto nos últimos tempos temos ouvido o presidente Zelensky a falar cada vez mais de que a Ucrânia pode, de facto, perder esta guerra. Se a Rússia vencer esta guerra, João Oliveira, vê nisso uma ameaça para a Europa? Sim, em que termos? Eu acredito tanto nos planos da Rússia para controlar a Europa como acreditei nas armas de destruição massiva do Iraque. Isso é o discurso que é feito para alimentar a guerra, para alimentar a continuada militarização e o confronto do ponto de vista internacional. Eu pergunto... E a ameaça da Rússia poder interferir neste ato eleitoral europeu também não onde acredita é que isso nele? nos vai fazer... A propaganda de guerra há de encontrar sempre as formas mais sofisticadas para que os povos sejam arrastados para a guerra. Olha, hoje estamos a comemorar 22 anos de independência de Timor-Leste. Um dos fatores decisivos para Timor-Leste ter sido independente foi a mobilização do povo português, que pressionou o governo português, inclusivamente porque, do ponto de vista internacional, tomasse a posição que tomou. Se o povo português tomar a mesma decisão na luta pela paz, na exigência pela paz e no desarmamento geral, simultâneo e controlado... Olha, está aqui um documento interessante. Portanto, não considera que é uma ameaça? Sabe o que é isto? Isto é a ata final da Conferência de Helsínquia, é o manuscrito do nosso então Presidente da República que subscreveu a ata final da Conferência de Helsínquia. Aqui está uma base para a paz na Ucrânia, na Palestina, onde quer que haja guerra. A solução que tem que se encontrar tem que ser uma solução de paz onde quer que haja guerra. Deixe-me passar aqui para o António Tangero Correia, porque ele está com menos tempo. Diz que não há dúvidas sobre o posicionamento do Chega, que está desde a primeira hora ao lado da Ucrânia, se bem que no passado já teve posições num discurso mais pró-Rússia. O António, afinal, o que é que podem os seus eleitores esperar do seu posicionamento pró-Ucrânia se vai integrar um grupo pró-Rússia do qual o seu partido já faz parte? Bom, não é pró-Rússia. O Chega nunca foi pró-Rússia, nem vai integrar Não, estou a falar da identidade e democracia, que é claramente pró-Rússia. Sim. Não é identidade e democracia. Alguns partidos, efetivamente, têm alguma ligação com a maioria, os mais fortes dos partidos. Sim, são os mais fortes. Mais ou menos. Agora, o que é que os seus eleitores podem esperar do seu posicionamento, se for eleito? O nosso posicionamento, à partida, nós estabelecemos... À partida estabelecemos... À partida... E à chegada? Estabelecemos, à chegada também já lá vamos, cada coisa a seu tempo. E então estabelecemos, nós fizemos uma resolução na Assembleia da República, que foi votada por nós e pela Iniciativa Liberal, tentando criminalizar Moscovo e Putin pela invasão da Ucrânia. E só estes dois partidos é que votaram a favor, como está lembrado com certeza, dessa resolução. Portanto, este é o posicionamento do Chega. Agora, também temos que ver outra coisa. Por exemplo, Itália, que é um país onde está um governo conservador, Meloni, Salvini, etc. É o país que neste momento mais apoio dá aos refugiados ucranianos. E outra coisa que é muito importante as pessoas terem noção... Não está no ID. Eu sei. Está nos conservadores e reformistas. Já lá vamos. Eu sei. Ainda vou saber dessas coisas. A pergunta é do ID. Eu vou perguntar essas coisas. Ora bem, o que vai acontecer nestas eleições do dia 9 vai, de alguma forma, reformular a Constituição do Parlamento Europeu em termos de famílias. É evidente que nós somos membros do ID, e eu vou-lhe já dizer porquê, porque nós éramos muito pequenos, eu aliás ainda não estava no partido,
e o ID voluntarizou-se para nos incluir na família política e nós que precisávamos de uma família política. Não, mas é um facto. Nós estamos praticamente no final deste debate. Eu quero fazer-lhe colocar uma questão muito concreta, que é: o senhor garante aqui que não irá alinhar em nenhuma iniciativa política destes partidos pró-Rússia em iniciativas que visem diretamente a Ucrânia, que sejam contra a Ucrânia. Pode assumir isso aqui? Completamente. Assumo totalmente essa responsabilidade. O André Ventura assume totalmente essa responsabilidade, eu sei, e podem contar com o Chega para defender a Ucrânia de corpo inteiro. Já não é uma cooperação reforçada em que a Rússia tem que estar confortável. Já não tenho possibilidade de ir falar com o Pedro Fidalgo Marques sobre esta questão. Muito obrigada a todos pela presença neste debate. Foi o último aqui na SIC e na SIC Notícias. Seguem-se outros nas televisões e na rádio, rumo às eleições do próximo dia 9 de junho. Muito obrigada pela atenção. Muito bom dia.